ela também. Toda pessoa soa. Qualquer pessoa boa soa bem. Eu acho tão bonito legal, isso. Né? Gilberto Gil, é só isso a música, acabou. Você falou assim, nossa, obrigada pela poesia. É porque a música ela é uma forma harmônica de colocar uma frase e que você consegue ecoar. É. E aí, dom de quem faz, né? Dom de quem é. Acho que dá pra gente fazer até um jogo assim, né? A boa conversa é aquele que fala com versos. Eu tinha que contextualizar o quê agora, que eu já não lembro. Em que mundo você vive, né? Então eu chego lá. É uma questão muito boa, porque da maneira como as coisas foram transcorrendo, um pouco antes da pandemia, quando eu tentei muitas vezes colocar até texto, né, porque eu acho interessante, isso na terapia eu às vezes eu recomendo, não deixa tudo na cabeça. Quando você começa a perceber aquele estado de anuviamento, aquela coisa toda, e aquilo que eu gosto muito de John Locke, que é um grande filósofo americano, que diz, tudo aquilo que te perturba te domina. Então eu acho que para sair desse estado perturbado, põe por escrito. Se possível, encontre a palavra correta, uma palavra que possa conter aquilo que você sente, principalmente a sensação, que é junto com o sentimento, desejo, vem tudo junto, misturado. Mas se você encontrar a palavra, é como se você tivesse corpo. E se você puder ainda corporificar, colocar isso num personagem, que é o que a gente fazia antigamente em psicodrama. E Pitágoras já fazia isso. Quando você consegue dar corpo, de modo que você possa, vamos assim dizer... Dar vida ao seu drama. Encarar ali. Porque aí você consegue, vamos assim, dialogar. Não é brigar nem nada, é fazer um diálogo. Não é como se você perguntasse assim, bem, nesse momento você está na minha vida, qual é a função disso? Correto? Já que estamos juntos, né? Então, qual é a tua função nesse momento? Qual é a tua ajuda nisso? Porque eu acredito que nada aparece por acaso. Eu não acredito muito nesse acaso. Né? Eu acredito numa caixa. É diferente, o som parece um registro igual. Diferente. É um registro vai diferente. Tradução. Né? Então, é importante você encarar a coisa. Né? Que uma vez eu estava conversando com o grupo e falei, olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se encarar o que o bicho faz, o bicho some. Às vezes, porque está dentro da gente também, da maneira como eu interpretei e tudo mais. Então, eu acho que nesse momento, eu coloco assim, é uma pausa que eu dei para mim mesmo, e trazendo questões profundas, mas numa busca de uma compreensão maior. A palavra compreensão para mim está muito forte hoje. Ela está me influenciando muito ao conversar com os outros. A busca de uma compreensão, mas usando o yoga naquilo que eu coloquei para vocês. Yoga não se aprende, yoga se apreende. Há um momento em que, e por incrível que pareça, isso é uma coisa que pode embaraçar a gente, mas o taoísmo explica muito bem isso. Quando você não faz nada, algo está. Você pode perceber esse algo que transcende o pensar comum, porque não é condicionado. Você está me colocando que você, nesse seu novo momento, você aprofunda se tornando um melhor e maior observador, é isso? Sim. Acho que é uma palavra que... A posição de observador agora te coloca como... Mas sem crítica, sem ser diretor de cena. Né? Desculpe quando colocar assim, não, aquele que não quer mudar o mundo, eu não quero mudar o mundo, mas eu quero entender aquele que entende o mundo, o que observa o mundo.
como é que se dá esse entendimento? Né? Eu acho que existe uma sabedoria profunda na observação, porque através desse silêncio e respeito, observa-se o todo e entende a regência do todo. E aí você já começa a estar lidando com o co-criador, com uma cocriação, ou pelo menos tentando entender parcelas da criação. O observador, ele tem essa capacidade. O ator nem sempre, porque ele está exercendo um papel, né? Quando você sai da postura de ator e se só coloca simplesmente de observador, eu acho é um privilégio. Sai do personagem. Privilégio. E entra a essência. Mas aí eu acho que é uma distinção importante entre entender que é algo da mente e compreender que é algo do ser, né? Eu acho que a gente compreende, como você disse, é sem julgamento, é sem condicionamento, é puro. É simplesmente o experienciar. Que ele usou, respeito. Respeito. Reverência. Respeito, né? reverência. Sabe, se houver respeito, pode tudo. E o tudo, ele fica limitado simplesmente ao respeito. E aí, se houver respeito, há paciência, há amor, há entendimento, eu acho que há tudo. Acho que há tudo. Acho que respeito também é uma atitude de sabedoria. Eu lembro, porque mestre do meu mestre, tem um momento que ele diz assim, o silêncio, quando habita entre nós, é um profundo sinal de respeito, pela presença e liberdade do outro. Né? Só ia falar isso. E é interessante que esse silêncio permite você concordar plenamente ou ter uma opinião absolutamente contrária. E não se manifestar. Eu acho que é uma expressão de amor, sabe? Respeito. E que por alguns instantes esse amor elimina o tempo e a morte. Você se sente pleno. É confortável. Não tem exigimento nada. De certa forma, tudo que a partir desse silêncio brota vem do fluxo, né? E aí me conecta com uma frase que eu falei que eu te vi com entusiasmo e que me arrepia, literalmente arrepia minha pele quando eu escuto você falar, não se abre uma flor com os dedos. Porque eu acho que você não pode empurrar ninguém para uma etapa de consciência. Aquela consciência, ela vai brotar. Você não pode querer abrir com a mão, porque você vai, na verdade, estragar, atrapalhar o processo. Você vai abortar uma alegria. E por natureza, a semente tem uma potência de brotar. Já pensou a gente querer ajudar a borboleta a sair antes do casulo? Sim. Você acabou de perder a borboleta. Não, mas que eu gosto muito de borboleta, eu vou trazer ela antes. Não vai rolar. E não vai ter o prazer, não vai ter alegria. E também tem outra, né? O sutil no espesso, né? O sutil no espesso. Que rege o espesso. Você não consegue abrir mesmo. E aí entra uma coisa que me remete ao retiro que a gente fez aqui com você, que você falou sobre essa necessidade de controle que o ego tem. Porque o ego quer controlar tudo, até a opinião dos outros. O que não é legal. Ele falou isso e eu falei, nossa, é pra todos nós, porque é isso, o ego quer controlar quando a borboleta vai sair, quando que a flor vai abrir, quando que... O que as pessoas vão achar da borboleta? O que a gente vai achar da borboleta? E do parto da borboleta? Ela não deveria ter vindo dessa cor? O ego... Por isso que às vezes eu faço questão dentro do relaxamento, quando eu estou convidando a pessoa a soltar um pouco mais, e eu falo às vezes, solta, larga, sem exigências. Eu estou aqui nesse momento sem exigências, porque o ego exige a coisa bem, né, mais ou menos como ele deseja, para sentir-se bem e tudo mais. Né? Sem exigências, deixar as coisas como elas são. Agora, ter essa liberdade, quando alguma coisa te incomoda, e às vezes fala, por que me incomodou? Primeira coisa, pergunta primeiro para mim, o que não está bem? O que te causou ali dentro? Verdade. Alguma opinião já formada, estabelecida, deve ter mexido com uma estrutura minha, que eu me suporto. Que eu estou apegado. Exatamente, que ainda tem um apego numa estrutura. Exatamente isso. Ele mexeu na minha base. Foi mexida. Mas correto. Eu acho que eu estou muito feliz de conhecer uma pessoa que teve a capacidade de fazer a escolha que você está fazendo, de se tornar um verdadeiro observador. Porque primeiro que não é para qualquer um, tem que ter capacidade holística para ser um observador, né? E você está nesse momento. O que você sentiu de diferença no último ano,
só exercendo isso, o que você sentiu de diferença de todas essas práticas? Porque você tem uma vida dedicada ao autoconhecimento. Você estudou, você foi seminarista, você tem uma carreira pretérica de aprendizado. Agora, e você também ensina. Vamos pegar de um ano para cá, nessa nova fase que você se permitiu, que é talvez a mais especial até hoje, né? Por sequência, o que você viu de ganho? O que mudou? O que ampliou para você? Eu podia dizer qual é só a liberdade, né? É isso. Você parece que consegue respirar sozinho. É difícil colocar em palavras, mas é um pouco dessa liberdade, talvez. É uma coisa, como é que eu diria para você? É tranquilo. É uma coisa gostosa, confortável, agradável. Cabe muitas palavras, mas que eu coloco sempre assim, respeito. Você colocou muito bem essa palavra. Eu acho assim, hoje eu sou muito mais respeitoso com as coisas, com todas as coisas, assim dizer. E uma coisa que me toca profundamente, eu estou vendo até filmes da década de 1800 e pouco, né, em que eu acho muito bonito quando a gente coloca a postura do diamante para fechar a prática, que é uma coisa que me veio para mim primeiro. E essa postura é sagrada na tradição. Quando você senta nos calcanhares, que você se ergue no corpo, né, que por alguns instantes você não está tocando mais a terra, não está deitado, mas você está ajoelhado, correto? Que eu acho que é uma figura de reverência. Né, quando você toca os joelhos no solo, seja de ajoelhado, e a gente sabe que hoje isso é até uma postura sagrada que mexe com o neurônio, está sendo estudado as posições do corpo hoje em neurociências, né, e a mudança em cérebro, tudo isso, eu acho uma postura nobre, bonita, né, respeitosa, quando você se ergue e você é convidado a olhar daqui para lá. Quando você muda a sua perspectiva também. Sim, sim, ter essa riqueza, né, de você ter palavras e poder trazer sentimentos, emoções, desejos, pensamento, né, de uma forma tão rica, né, tão abrangente. E as pessoas estão muito rígidas, né? E eu tenho percebido o quanto isso quebra também até aquela coisa mais enrijecida que o próprio yoga tem se tornado, né? Um yoga mais que você fala, não é por imposição, é por integração. E eu tenho visto um yoga por imposição acontecendo, uma onda. Então, de vez em quando, eu tento quebrar um pouco e mexer as estruturas, colocando meus alunos para dançar. E as pessoas falam, ué, mas na yoga? Mas e a postura? É isso aí agora, dança um pouco. A postura é essa, alinear. E a hora que você para e ali entra numa postura de sustentação, nossa, tem tanta coisa que acontece, né? Depois de uma dança. Mas a dança também, ela busca harmonia constante. Ela busca equilíbrio, harmonia, ela traz movimento. Comunica. Então, e tudo isso equilibra, isso harmoniza, né? Cada um, sem dúvida que é uma técnica. Você falou em 72 pares hoje. De nervos, gostei disso também. E aí eu achei interessante, porque isso daria 144 cordas. E o Kim agora há pouco falou de música, mas esse é um outro lugar e tal. Só que eu consegui aqui juntar esse entendimento, porque você falou da cítara, você falou do alaúde. E do alaúde. E agora, eu queria entender, por exemplo, você como um professor, como é que é a música do corpo? Quando esse corpo está em acorde, que tipo de som ele reverbera? Belíssimo. Os gestos são poéticos. Eu acho a arte como a coroa de toda essa busca nossa, a partir do corpo. A dança em particular, né? Por isso aí vamos voltar sempre a Nietzsche, a famosa frase dele, só acredita um Deus que saiba dançar. Ele tinha razão no meu correto, jeito de entender. Porque não existe, por exemplo, nas minhas primeiras aulas com alunos, a primeira coisa que eu dava para os alunos era a saudação ao sol. Legal. Que é uma movimentação gostosa, bonita, agradável. E muito profunda. Sim, é toda uma oração. Tem né, vários mantras que vão ser colocados. Mas eu tentava procurar uma pauta musical. Eu buscava músicas, correto, que combinassem com os movimentos. E que as pessoas fossem envolvidas pela pauta musical, de modo que aquilo fosse sugerindo os movimentos do corpo. E aí um dia, vendo um grupo que conseguiu realmente pegar um pouquinho a proposta, eu falei assim, não existe oração mais consistente do que um corpo orando.
Essa é a oração mais consistente, porque não existe maior consistência do que um corpo. Eu estou dando corpo à minha oração. Né? Isso está sendo reverberando em tudo isso. E foi mesmo. Na verdade, esse canto é um arranjo, né? Mas é por isso que dentro da própria teologia, vamos colocar assim, abrangendo, a palavra divina só era reconhecida como divina porque tinha rima, tinha poesia, tinha musicalidade. Então essa musicalidade sempre foi associada a uma coisa divina, né? Porque fazia gostoso dentro da gente, nos trazer alegria. Isso está tudo interligado. A alegria tem a ver com a luz, né? Com esse outro estado diferente, né, que a poesia traz. Então, por isso que eu acho bonito quando você sai da discussão e vira conversa e vira prosa. Né? Você tem que ir escalando, né? Até chegar aquela musicalidade que aí não fala mais nada, sai para o abraço, como eles dizem. Aí sai para o abraço. Perfeito. E aí as almas conversam para além das palavras, né? Através do olhar. Eu falo por mim e pelo Kim, assim, quantas vezes a gente se comunica se olhando, se sentindo, assim, presente, e de repente a coisa brota de uma maneira muito mais profunda do que se a gente ficasse falando às vezes sobre coisas que as palavras não... Elas ajudam, mas elas são uma parte da comunicação, né? Isso é um ponto-chave no relacionamento humano, somente no meio familiar, quando o silêncio vira constrangimento. É a pior coisa que tem. É horrível, porque o constrangimento é um tipo de pressão interna que você não consegue verbalizar às vezes, colocar em palavras, mas aquilo te corrói, né? Porque ele constrange, ele atrita e continua, principalmente se soma com outras coisas, né? Isso vira um dilema. O dilema pode levar a um desespero. E quando o desespero é silencioso, porque não encontra a palavra, não encontra... É suicídio às vezes. A pessoa uma sucumbe, busca, né? Sucumbe, exatamente isso. Por A isso gente que estuda isso um pouco em psicologia profunda, colocando na parte prática da coisa, né? Então é exatamente isso. Quantas vezes o silêncio incomoda? Você não abre espaço, né, para que ele aconteça, né? E no fundo, o silêncio é onde pode acontecer a ressonância, né? É um pré-requisito para a ressonância é o silêncio, porque a ressonância é mais profunda, né? A ressonância com aquilo que está além da mente, além das palavras, a nossa comunicação com o todo, né? E você sempre fala coisas muito bonitas que você traz também do Bly, né, sobre a ressonância, e não é à toa, não é por acaso que esse símbolo está aqui hoje. Então eu gostaria de que você pudesse falar um pouco sobre esse símbolo que nós temos aqui, que é o Shri Yantra, né? E a sua visão disso, da ressonância e do que esse símbolo representa, qual é a história que ele conta, como você falou, de uma forma tão simples, né? E você sabe que eu acabei de fazer um banner para essa turma que eu estou começando, só ele, enorme, correto? O planeta saindo do meio dele e a postura de torção. Aqui. São 3 dimensões. Já que o asana pode abrir caminho como ressonância a algo maior. Perfeito. Porque o asana muitas vezes está em consonância e que a gente não consegue deixar entrar, né? Não consente. Para que haja essa consonância, essa ressonância, né? E que isso vai mais tarde se desdobrar nos gestos, no comportamento, porque não cabe mais de palavras, né? Porque às vezes aquela coisa, um gesto fala mais do que palavra em alguns momentos. Não? A gente, quando estuda ética, você só tem acesso ao meu comportamento, não às minhas intenções. Às vezes eu posso ter um comportamento violento, mas ter uma intenção de corrigir você. Correto? Mas você tem acesso ao comportamento. Né, nas minhas intenções. Os estudos de comunicação dizem que, acho que 80% da comunicação é não verbal, né? A leitura que nós temos de alguém quando a gente está se comunicando acontece espontaneamente, né? Exato, antecede. Isso a gente percebe muito quando vai à Índia e pessoas que iam conosco, né, que não falavam nada e tudo mais, e de repente no restaurante quer se comunicar e pedir alguma coisa, aí o gesto brota. Dá de tudo. E a gente consegue falar, né? Sem palavras, é muito legal. Sim.
É muito rico. Eu faço de uma forma simples, que inicialmente, né, para quem tem o primeiro contato com símbolos, né, eu sempre falo assim, a maior parte dos yantras, ele também é chamado de yantra, Shri Yantra, né? Mas são mandalas, né, que são combinações de força através de símbolos, mas os símbolos principais é círculo, quadrado e triângulo. Praticamente gira todo em torno desses 3 símbolos. Se você pega desde a China, né, em tantos lugares, você vai ver esses 3 muito presentes, né? O quadrado, o triângulo e o círculo. Então, eu entro nele na psicologia profunda dentro do relaxamento. Para mim, o quadrado representa a estrutura mesmo, a base, que seria o corpo. A coisa sólida, concreta, onde toda a construção se faz, né, o alicerce. O triângulo é esse conjunto de forças que nós temos que saber harmonizar, que está dentro da própria personalidade, mas quando você pega nesse quadrado, e que a personalidade devia estar mais integrada, mas o substrato da personalidade é aquilo que não aparece, correto? Mas está na direção desse ponto central, que todos os mandalas têm esse ponto, entende? Então, se você pega um triângulo, por exemplo, ou aquilo simboliza o que é mais simples, a estrela de 6 pontas, dentro do tantrismo você tem ela. É a combinação disso, é o desdobramento desses triângulos da estrela de 6 pontas, são os 2 entrelaçados, só que um é branco e outro é preto, correto? Mas o ponto está no centro. Então, esse último encontro que eu fiz aqui, eu coloquei como título assim: no centro de um grande tornado existe um ponto de paz. Isso é o enunciado da física. No estudo dos tornados, o centro do tornado não acontece nada. Então, vamos colocar isso como um momento tranquilo, sem perturbação nem nada. Então, seria essa paz, vamos dizer. Então, é interessante, porque nesse ponto central, junto dessa base, porque ele está, inclusive, no âmago do quadrado, então ele é o substrato da personalidade. Mas esse substrato é toda a nossa historiedade, toda a nossa ancestralidade, tudo aquilo que nós fizemos, que é o temperamento, que é o que vai, de uma certa maneira, provocar as nossas tendências, nosso comportamento. Então, o temperamento, ele tem tendências, que são chamadas samskaras, sulcos profundos, e que vão, de certa maneira, influenciar nas nossas escolhas e decisões e estados da mente. As tendências da mente. Nós temos a tentativa de interpretar as coisas, porque tudo depende da interpretação. A gente não pode negar. Mas sempre tem um elemento que vai influenciar essa interpretação. A sua narrativa, né? Quando você passa isso para a linguagem. A palavra que você usa, tudo isso está lá presente. Né? Então, é o substrato dele, que é esse ponto. Que, em certo momento, você tem que encontrar isso um pouco, para dar um ponto de apoio, uma vez que você está no nível da personalidade do campo manifestado. Porque ele é o campo da manifestação. Né? Ele representa toda a manifestação, toda. Né? Seria todo esse conjunto de forças de uma forma harmônica, estética. Né? Por isso que a gente fala da arte. Né? A gente se pega muito pela estética no começo, essa combinação de forças, mas de uma forma harmônica que, se você não sabe nem explicar, te agrada, te atrai. Que é onde entra a contemplação. Por isso que os antigos usavam muito essa contemplação. Você vai ver, por exemplo, onde a igreja ganha mais força, por incrível que pareça, período mais rico, quando nas construções entra o período gótico. Ele é exótico. E esse exótico tem algo de erótico. Vou ficar por aqui. Pode ir, Zé. A gente deu fio, você vai, toca a música. Porque é uma construção que ressoa, que ecoa essa construção base, né? Essa base, que é a geometria sagrada, que são essas proporções que são inerentes a toda a criação. Então, quando a gente trabalha com ela, seja na arquitetura, seja na nossa própria vida, na maneira que nós estruturamos a nosso agir, nossos espaços, no nosso corpo, no yoga, no nosso corpo, fazendo as formas. Principalmente. Por isso que eu coloco as posturas de torção. Né? E eu brinco, a gente torce por vocês. Temos muitas torcendo porque a gente torce por todo mundo. Torcendo por você. Mas então, aí você pode colocar assim, no substrato dele está o temperamento. Então ele está para a base de tudo, né? No subsolo, por assim dizer. Só que você começa da personalidade quando você se apresenta. Então a personalidade é o quadrado, que aí eu aproveito Jung para ficar mais próximo,
pegando as 4 funções, as 4 pulsões de Jung na personalidade, que seria orgânico sensitivo, orgânico moral, primeiro canto, correto? Sensitivo afetivo, intelectivo e volitivo. Você tem que harmonizar esses 4 para dar o fundamento disso que aí chamaríamos a tua essência, que é o triângulo. Que aí você pode fazer várias representações desse triângulo. Por exemplo, se você pega dentro do tantrismo, você pode colocar como a mais pura energia, né? Inteligência, e aí você pode colocar como desejo ardente, o amor. Se você vai nos mestres, atualmente algumas invocações, luz, amor e poder. É esse triângulo. Luz, amor e poder. Mas na personalidade ele está ressoando como o quê? Pensamento, sentimento e vontade. E outro triângulo entrelaçando. As trindades. Sempre. Nas trindades. Então é um dinamismo. É um dinamismo. É um dinamismo. Né? Por isso que a vontade vai ser o elemento que vai trazer o poder no nível da personalidade. Só que nessa vontade você tem que definir o que você quer. Porque querer é poder. Se há um poder, ele tem que se tornar no querer, não apenas no desejo. Tem gente que deseja muita coisa e não faz nada. Então você tem que definir o desejo, exatamente. Porque a vontade, na verdade, quando ela é verdadeira a vontade, assim, que encarna esse poder, essa potência, não tem outra saída, é ação. Né? É ação. Tudo emana de lá, né? É de lá. E aí quando você tem a clareza sobre isso, aí não dispersa, né? Porque eu acho que para o agir acontecer e ter a devoção de trazer algo a fruto, né? Você precisa ter um foco. Se você mira em muitas direções e dispersa, dispersa, né? Como aqui, você tem que ter o ponto. Você tem que ter aquele lugar foco, central, exatamente. Focal. E esse ponto... Esse é o propósito. Esse é o Dharma, em algumas tradições, entende? Essa vontade maior. Aí você vai ter desdobramento dessa potência. Vamos colocar na raiz, é a potência. Então, nós temos que definir o que você quer. A gente tem essa pergunta, afinal de contas, o que você quer? Vamos trabalhando, né? Porque é aquela coisa, né? O teu desejo é muito forte. Conta da parte hormonal, o teu desejo é muito forte. Mas por isso que aí eu acho que a única maneira de sanar isso é ter mais clareza sobre o teu real desejo. Porque eu acho que é muito fácil ficar na superficialidade do desejo e não olhar mais fundo, né? E não perguntar assim. Então, assim, é muito fácil você falar assim, eu quero ter tal coisa, eu quero, né? E sempre que alguém conversa comigo e né, busca um conselho, alguma coisa, eu gosto de trazer, por que você quer ter qual coisa? Como que isso te faria sentir? Eu falo assim, eu me sentiria mais tranquilo, eu me sentiria mais completo. Então eu falei assim, então na verdade o que você quer é tranquilidade. Na verdade, esquece aquela coisa, não, esquece a manifestação externa daquilo. O que você realmente gosta, o que o seu ser está buscando, né? E eu acho que, eu tenho que me lembrar disso constantemente, porque o mundo é muito atrativo, né? As coisas são muito, elas te engajam e cada vez mais é muito fácil você se perder aqui fora. Você de você. Exato. E quando a gente tem que ficar voltando constantemente pro ponto. Por isso que o coração, né? O símbolo do coração dentro do chakras é esse triângulo entrelaçado. É a união entre o céu e a terra, como eu coloquei para vocês no começo. Entende? Nós estamos caminhando no meio, né? Temos essa liberdade, mas o ideal é manter esse contato entre o céu e a terra e saber qual é a tua parte. Você colocou um céu para cima, uma terra para baixo, você colocou 2 estrelas, não é? E aí a gente coloca no meio, a gente funciona. Tem essa dinâmica. Agora, o importante é encontrar esse ponto de equilíbrio. Lembra-se o tal ponto de equilíbrio, que o livro do Capra, né? Sim. Ponto de equilíbrio. Não é fácil encontrar equilíbrio. Equilíbrio é uma dinâmica, é uma dança. A dança, a dança é isso aí. Ele é vivo, né? Ele não é estático. Não é estático. Uma vez que você acha que você encontrou o equilíbrio, você o perde imediatamente. Porque você tenta congelar círculo, ele ali. Percebe que o círculo é a flor do lótus aqui. Ele está desdobrado pela flor do lótus, como se fossem potências, possibilidades,
aquela coisa toda, mas eu coloco o círculo como uma totalidade. É o símbolo da totalidade, é o símbolo do sagrado, né? é o símbolo da integração, é o símbolo mais sagrado que todos gostaríamos. É o que sela, Exatamente. é o que fecha. Não, e às vezes a gente insiste e a coisa fica e a gente não pega, não recebe a mensagem, né? Tipo, tá, poxa, então de repente esse não é o caminho, vamos ver por onde eu posso, né, mudar, onde que eu posso me aprofundar. Se não houver preenchimento, a energia volta. Né? Aí você vai pegar várias correntes da filosofia, Kierkegaard, o mais importante, o ser e o nada. O ser e o nada. Tem gente que está nesse nada. Eu acho que o nada é o momento que a gente alcança depois de ser. Né? Porque daí você não precisa de nada. Você já é. Bom, isso está na mente colocando. Sim. Sim. Você está Agora, preenchido, está pleno. Sim, Né? sim. Mas até lá é uma construção. Né? Uma construção. Zé, Bom, olha, nós queremos agradecer muito esses momentos, esse compartilhar aqui com você. Realmente um privilégio, como eu já disse, como é estudar como você, como é te observar, ter você como exemplo vivo de uma vida vivida com essa dedicação, com essa busca, e sabe, e ver o benefício que isso traz tão claramente, tão nítido você. E nós gostaríamos de oferecer, como eu disse, não é por acaso que nós trouxemos isso aqui, isso é um presente para você. Meu Deus do céu. Só vocês mesmo. Então, Vocês me ensinam cada vez mais a comover. comover. Mover junto mesmo. O pessoalzinho dos bastidores. Também aí. Que beleza isso, que coisa linda. Que coisa linda. Que a gente represente os 4 continentes unidos agora. Ah, que lindo. Né, com essas mãos dadas. que assim Arrepiou. seja. Assim seja. Não, Assim eu que seja. agradeço essa oportunidade, que isso. Nós ainda vamos ter mais um tempo com o Zé, né? Agora à tarde. Caminhando. Na Uma natureza. caminhada. E um cafezinho, 95 pontos do sul de Minas. Isso aí. Exato. E para a gente ter a oportunidade de estar aqui sentado com você, realmente, como o Kim colocou, é um privilégio poder compartilhar do seu tempo, do teu conhecimento, da sua sabedoria, né? Poder estimular as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ampliando o horizonte delas, trazendo mais luz, mais verdade, mais informação para cada uma delas, né? Mostrando a beleza da diversidade do entendimento, o respeito pelas linhas que cada um segue, pelas verdades de todo mundo. E o verdadeiro ecumenismo, né? Porque eu acho que a gente traz tantas coisas aqui, tantas visões de diversas formas. E Zé, quando a gente começou a criar o Bastidores da Alma, você foi uma das primeiras pessoas que me brotou aqui, porque você tem esse dom de plantar sementinhas dentro da gente que brotam. É incrível, é muito especial. Então, para nós é um grande presente registrar você e compartilhar isso com o mundo, porque é lindo.